Gente, esse era o antigo azul, tá? Agora eu vou transformar ele em todo rosa pink. Gente, pra fazer essa capa, eu tô desmanchando tudo, tá? Vou desmanchando assim todas as partes, ó, todas as costuras. E eu vou usar esse pedaço aqui como molde, tá? Eu vou cortar, eu vou botar ele em cima do tecido que eu vou usar e vou cortar do mesmo tamanho pra pôr aqui por cima e depois recosturar tudo, porque ele é assim, ó, com as costuras tudo encaixadinho certinho, ó. E se eu não fizer dessa maneira, vai ficar frouxo, vai ficar feio, se eu só colocar uma outra capa por cima. Então, eu tô desmanchando todas as costuras, tudo, ó, e vou refazer ele de novo. Olha só, os tecidos estão tudo amassados, vincados, já tá dobrado. Eu vou passar tudo pra eles ficar bem passadinho, pra depois eu cortar a capa. Eu tô só botando aqui esse velho aqui em cima e cortando aqui na beirinha. Tô deixando uma margem aqui um pouquinho maior. Depois que eu passar a costura, daí eu refilo aqui pra ficar certinho, tá? Melhor sobrar do que faltar. Aqui eu já prendi pra firmar isso aqui, depois tem que refazer a casa no mesmo lugar. E assim, vou cortando e já vou deixando tudo com os prendedores pra passar direto na máquina já. Passei uma costurinha aqui na beiradinha, ó. Todas as partes. Agora eu vou cortar todo o excesso de tecido que sobrou para depois unir uma parte na outra. Primeira parte que eu vou unir aqui na parte de cima, esse tecidinho aqui, para ele fazer a curva, para depois eu pregar esse aqui. Ok, costurado, passado a overlock. Nesse lado aqui não vou passar porque eu vou colocar viés na overlock, né? Então, vou fazer o acabamento com viés, mas aí aqui eu já passei na overlock. Agora eu vou unir a parte de cima com esta parte aqui. No detalhe da costura, vou colocar esse tecidinho aqui, de 4 centímetros, dobrado no meio, assim, embutido entre uma peça e a outra, para dar um detalhezinho aqui. Macei aqui, né? Vou unir as partes. Não esquecendo que essa partinha aqui também tem que unir aqui do lado, tá? Eu cortei o tecido maior, então depois eu vou refilar ele aqui, tirar o excesso. Vou passar uma costura aqui reta, ó. Aí vai ficar esse detalhe aqui no meio, tá? Eu vou passar a costura aqui, desse outro lado aqui também, vou passar uma costurinha reta e vou dar o acabamento na overlock aqui também, nessa parte. Porque essa parte não vai viés, tá? Só na volta aqui que eu vou colocar um viés. Eu vou passar aqui, vou costurar reta normal. Primeiro. Lembrando que sempre retrocesso no início e no final, né? Da costura. Vou costurar aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica o negócio. Tem que ir devagar porque fica grosso, né? Se for na máquina doméstica, vocês vão bem devagarzinho.
devagar aqui para não... Ó, vou mostrar para vocês. Minha primeira parte de cima já tá ok. Depois eu vou baixar aqui, ó. E fica esse detalhezinho aqui bem legal aqui no meio. Tá, e detalhe, se não quiser botar isso aqui, não precisa. Só passa uma costura reta daí, unindo esse tecido nesse daqui. Mas é legal de colocar um detalhezinho assim, fica mais bonitinho. Agora eu vou preparar aqui a parte de baixo, tá? Antes de unir essa parte aqui nesta daqui, eu vou fazer o acabamento aqui nessa curvinha aqui com o meu tecidinho, tá? Então eu vou começar pelo avesso aqui, como se fosse um viés. Pode ser um viés também, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, preferir colocar um viés aqui, pode ser também, não tem problema. Eu peguei um pedaço de tecido, vou seguindo aqui, tem meu retrocesso ali, vou cortar aqui o excesso, ó, costurei pelo avesso, né? Agora eu vou virar e vou costurar aqui assim. Então, meu tecido aqui ficou muito grande, eu vou tirar um pedaço. Pode ser uns 3 centímetros, tá? Esse partinho aqui, 3, 2,5. Só que você consiga fazer o acabamento bonitinho aqui. Ó, assim. Vou passar outra costura. Se tiver dificuldade de fazer com tecido, pode fazer o acabamento com viés. Viés assim, ó, normal, tá? Também não tem problema. Só pra não ter o risco de desfiar e pra ficar bonitinho. Fazer um acabamentinho legal aqui. Ó, dei o meu retrocesso. Eu vou tirar a sobra de tecido aqui, né? Também. Ó, ficou assim. Daí, meu acabamento aqui, avesso e direito. Nessa parte aqui, eu vou querer botar essa proteçãozinha aqui. Então, eu vou grudar ali na pontinha. Na outra pontinha também. Tá? Porque vai passar a cordinha do cinto aqui por baixo. Então, isso aqui é só uma proteçãozinha que tem, ó. Daí vai ficar tampado o buraquinho aqui, tá? Eu vou querer colocar também mais outra fitinha de detalhe. Que nem eu coloquei lá no outro. No meio, né? Então, eu vou pegar minha fitinha aqui de 4 centímetros, vou dobrar no meio e vou colocar ela aqui por cima. Dessa parte aqui assim, tá? Vou alfinetar ou prender aqui, ó, vou prender aqui tudo e depois eu vou colocar o resto da minha outra parte da capa. Gente, lembrando que daí a gente vai marcar o meio, né? Que daí é o meio aqui do buraco, ó, pra prender no meio da outra parte. Se você tiver dificuldade em pregar isso aqui direto com as 3 camadas, faz uma costurinha aqui de segurança e depois costura a outra parte, tá? Eu já vou botar tudo junto aqui. Vou botar os alfinetes, os prendedores, quer dizer, os alfinetes estão lá do outro lado, não fui lá buscar. Ó,
Lembrando que eu corto a minha tira aqui, ó, do comprimento do tecido. E daí vou colocando aqui e tirando o excesso que sobra, tá? Que eu prefiro assim. Se vocês quiserem medir, cortar certinho já, sempre corta um pouquinho maior, tá? Porque às vezes você vai fazer essas curvinhas assim, às vezes falta tecido. Aí você perde, né, um monte de tecido. Ó, e essas partinhas tu, depois tu usa pra fazer o resto dos acabamentos, tá? Agora fazendo isso daqui, ó, bem escondidinho, bem bonitinho, eu vou ver o meu meio aqui. Ó, aí aqui nessa parte eu marquei o meio também, ó, dobrei no meio, marquei o meu meio ali. Está dando pra vocês verem. Agora eu vou botar o meio desse aqui com o meio desse daqui, ó. E vou prender. Daí eu sigo do meio pra cá até onde der, do meio pra cá até onde der, tá? Não tem muito mistério. Uma curva. Eu até aqui. Do outro lado a mesma coisa. Deu até ali. Agora eu vou passar uma costura aqui, reta, e depois vou fazer o acabamento na overlock. Ó, por dentro como é que ele vai ficar. Costurei, né? Ó, passei no overlock. Se vocês não tiver overlock, pode passar um viés, tá? Também pode fazer todo o acabamento com viés ou com um pedacinho de tecido assim. Agora eu vou prender aqui, que eu quero que fique virado pra baixo, isso aqui. Eu vou unir essa parte de baixo nessa parte de cima, tá? Assim. Pra isso eu vou marcar o meio aqui. E o meio aqui, começo sempre do meio pra lateral. Marcando o meio. Pode marcar com alfinete, pode marcar com prendedor. Pode marcar com um piquezinho na tesoura. Deixa que vocês acharem aí melhor. Nessa parte eu não vou botar detalhe de tecido, tá? Eu vou só unir uma parte com a outra. Boto direito com direito. Marco aqui bem meu meio, ó. Vou unindo. Direito com direito. Sempre do meio pra lateral, tá? Até onde der. Vou mostrar aqui. Ó, aqui daí tem uma curva. Eu simplesmente vou redirecionar meu tecido pra cá e vou fazer assim. Pra fazer aquela curvinha do assento. Ó, e só... Aqui. Aí aqui é a mesma coisa, eu vou até o cantinho. Redireciono meu tecido pra cá, pra fazer a curvinha do assento. E sigo colocando os alfinetes.
Agora eu vou passar a costura reta, vou fazer o acabamento no overlock e vai ficar assim o meu assentinho já, tá? Aqui eu botei alfinetes pra prender, depois eu vou fazer as casas de botão, né, igual aqui. E aí elas vão ficar aqui do outro lado, depois eu só corto aqui o excesso, ou faço a abertura. Ó. Eu vou passar a costura aqui e já mostro. Feito isso, já passei aqui a minha costura, já tá tudo certo. Agora eu vou fazer o acabamento aqui nessas beiradinhas, tá? Eu vou fazer o acabamento aqui da mesma forma que eu mostrei pra vocês lá. Eu vou começar pelo avesso, vou passar minha costurinha aqui e vou virar como se fosse um viés. Vou fazer aqui junto com vocês. Pode passar o viés também, não tem problema nenhum. Vou costurando aqui, cheguei ali no meio vou ajeitando o tecido e costurando. O processo no início e no final. Cortei o excesso de tecido. Pelo lado direito. Vou fazer o meu acabamento aqui igual o viés, ó. Vai ficar bonitinho. Assim. Aqui eu vou unir as pontas no viés, daí já que eu vou passar por aqui. Esses excessos aqui a gente tira de tecido. Reto aqui. Depois a gente vai prender aqui. Fazer aqui do outro lado também a mesma coisa. Já mostro o próximo passo. Ó, esse aqui já ficou melhor, não apareceu a costurinha aquela que tinha aparecido no outro, mas aquela costurinha daí depois eu desmancho. Pra ficar assim, ó. Ó, bonitinho. Agora é a vez de colocar os elásticos aqui embaixo, né? E aqui em cima também. Eu indico pra vocês, como é um tecido, como tem estrutura aqui, né, que eu tô usando o original, só tô fazendo a capa por fora forrado, novo, né, eu indico botar elástico de seda, porque é bem grosso, tá? Se botar um elástico de algodão, ligeirinho dá de si e não segura mais nada, então é preferível colocar o de seda, tá? Só mesmo aqui em cima, ó, aqui nesse tantinho aqui e aqui embaixo, ó, um tanto assim mais ou menos, só pra dar uma firmadinha no bebê conforto e não ficar escapando, tá? É em torno de uns 30 centímetros de elástico aqui no centro. Tanto em cima quanto embaixo, tá? Em cima pode ser uns 10 centímetros, tá? Porque ele já tem essa curva aqui que já vai ajudar a segurar. Embaixo não tem, né? Então a gente precisa que o elástico faça essa curvinha assim, pra firmar. Então a gente vai colocar do meio pros lados aqui, marcar
15 centímetros pra cá, 15 centímetros pra cá. E colocar um elástico bem apertadinho, tá? Esticando bem. Tá? Eu simplesmente vou pegar o elástico aqui de seda. Vou colocar aqui pelo avesso, ó. Vou marcar aqui os 15 e vou começar daqui. Vou esticando bem o elástico pra ele ficar bem franzido. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu marcar o meu meio. Vou pegar a fita aqui, vamos marcar 15 centímetros pra cá. Eu começo meu elástico daqui. 15 centímetros pra cá. Eu venho com ele até aqui. Ó, esse tanto aqui que eu vou botar o elástico. Pelo avesso. Vou pegar o meu elástico, vou botar ali. Vou dar meu retrocesso. Primeiro a gente coloca o elástico para depois colocar o acabamento com viés, tá? Vou esticar bem o elástico aqui, o tanto que eu conseguir. E vou costurando. Por que é importante esticar bem o elástico, mesmo que ele seja o de seda? Para ficar mais franzido possível, tá? Mesmo sendo o elástico de seda, não vai ficar muito franzido, porque esse tecido aqui é muito grosso. Essa manta acrílica que tem aqui no meio, esse forro, ele é bem grosso, tá? Se vocês for fazer tudo novo, colocar uma manta acrílica mais fina, vai enrolar, no caso vai ficar mais puxadinho. Eu dou meu retrocesso de novo e corto o excesso do elástico que sobrou. Aqui, pronto. Ó, só para dar uma embebida, para não ficar escapando na hora que botar a capa no bebê conforto, tá? Nesta parte aqui é a mesma coisa, só que em vez de eu colocar os 30 centímetros, eu vou colocar só de uma costura até a outra, tá? Vou virar aqui, esticar o meu tecido aqui para não ficar enrugado. Vou colocar aqui. Uma costura até a outra. Mesmo esquema, puxa bem o elástico e passa uma costurinha. Cuidado pra não ficar dobrada aqui nesse cantinho. Mesma coisa, eu vou cortar o elástico. Tudo certo, já coloquei o elástico aqui também para dar uma firmadinha. Agora vamos